Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai conversar aqui com o professor Ricardo Souza, aqui do projeto Visão Tecnológica. Ele vai contar um pouco aí sobre esse projeto dele, que é um projeto bem bacana. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar participar do meu podcast. Boa tarde, William. Eu que fico satisfeito, né, de ter você, né, aqui comigo, né, dando essa oportunidade de conversar, falar um pouco do projeto, até porque é um projeto voltado para a nossa comunidade cega, né? Sim. E fico feliz de ter entrado em contato, né, você quando mandou a mensagem na página do Instagram, que eu visualizei e fiquei interessado, né, em saber que tem pessoas que se interessam para somar, como foi e é o seu caso, né? Sim. Então, o projeto Visão Tecnológica é um projeto que vem para contribuir como uma rede de apoio às pessoas que têm a mesma deficiência ou não, né, profissionais da área, familiares, e queiram, né, contribuir para um Brasil bem mais inclusivo e acessível, né, a todos, tanto na parte digital como na parte social, porque seríamos um modelo, né, para trabalhar a inclusão, e a diferença está na falta de conhecimento das pessoas que não conhecem o potencial da pessoa que tem a deficiência visual. E o projeto ele prova o contrário, né, com as aulas que a gente ministra, a gente vai abordar mais à frente. Nas horas vagas, eu tenho os dias que eu faço no Google Meet as aulas, e os alunos vão recebendo um curso, né, livre com um certificado, né. Tem vários cursos, né, inclusive eu me baseio por alguns canais para pegar conteúdo, para poder pensar a melhoria daquele conteúdo e colocar como plano de aula, né, como sou professor também. Então a gente tem já uma didática para dar aula para quem enxerga e para quem não enxerga também, né. Muito bom, ter projetos assim é essencial mesmo para nossa comunidade. Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais, né, no projeto do Visão Tecnológica, a gente conhecer um pouco mais do Ricardo. No seu caso, da deficiência visual, você já nasceu, né, cego ou perdeu a visão depois? Bom, eu perdi a minha visão com 17 anos, que deu um descolamento na retina. Fiquei com resíduos visuais. Porém, né, eu fui morar em Minas Gerais com a minha mãe, e fomos até lá. Gosto muito dessa cidade. E fiquei um tempo lá, tratamento, mas não teve, né, solução para o caso, né? Foi irreversível para a medicina naquela época, né? E eu comecei a querer desistir de tudo, né, de todos, mas sempre pessoas ajudando, né, a confiar em Deus, acreditar no potencial. E a minha avó sempre se preocupou, né, quando a gente voltou de Minas Gerais para Manaus, para conseguir uma escola. E ela vendo, né, no banco, né, que ela sempre ia com meu avô receber a aposentadoria, ela via alguns deficientes visuais, um rapaz, né, deficiente visual, e a companheira dele enxerga, né. E ela perguntou onde existia uma escola. E a moça falou, né? Existe tal bairro aqui, que é da Glória, e lá tem a primeira escola de cegos. Foi quando eu comecei, né, a estudar o Braille, né? Em 3 dias eu aprendi Braille Soroban. Segunda, quarta e sexta, eu achei aquilo bem fácil. Então foi a partir dali que eu comecei um pouco a entender esse mundo, né? Que eu não estava aceitando a viver daquela forma. E tenho certeza de que realmente foi bem difícil, né, nessa idade, 17 anos, começando aí a maioridade, onde nessa idade o pessoal tudo fazendo planos de tirar a carteira de motorista, comprar um carro, trabalhar, tudo mais, aí perder a visão. No exército Uhum. que eu peguei, né, baixa, né, do serviço militar, porque eu não tinha como, né, servir ao exército ou qualquer um desses órgãos, né, de defesa, né, nacional. Aí eu não tive como exercer por causa da falta de visão. Então, recebi só a reservista, né. Sim. E aí, nesse tempo você também começou a ter orientação em mobilidade, aprender a usar a bengala? Sim, nessa parte aí eu comecei porque uma professora que já está aposentada em Manaus, ela começou a me orientar
e direcionar para subir ao ônibus, levar até em casa. Então ela passou a construir algo que eu precisava, porque eu observo assim que o apoio de uma pessoa que enxerga ela é fundamental, até na parte de programação, na parte de computação. Eu sempre tenho apoio da audiodescrição que agrega para mim, né? Porque tem situações que tem deficientes que colocam ali, né? Que um cego pode guiar o outro. Não, não é só dessa forma, né? Porque dá para fazer, dá, mas tem que ter um campo visual para a gente saber primeiro o que há pela frente, né? Para poder acompanhar. Foi o que ela fez e eu comecei a aprender, né? Com mais segurança para caminhar. No início foi difícil, né? Porque a família, eles não queriam deixar com que eu andasse só. Ou seja, a dificuldade, o perigo da rua, né? Os marginais que existem, né, nas ruas, em qualquer parte, de Manaus, do Brasil afora. Então era preocupante. Mas eu enfrentei, primeiramente, a barreira de me vencer, depois a família e depois a sociedade, que é uma trajetória maior, né? Que eles não acreditam no potencial de uma pessoa que tem a deficiência. Até eu, quando eu enxergava, eu ouvia as pessoas com deficiência visual andar de bengala. Eu me questionava como é que eles fazem isso. E se fosse hoje, também ia me questionar sem conhecer, né? Tecnologias. Eu ia pensar assim, como é que um deficiente utiliza o computador? Eu ia tentar imaginar como é que eles iam pensar. Foi assim quando eu entrei na primeira vez na faculdade, que foi na área de humanas. A moça disse, eu vou pensar como é que ele organiza os pensamentos dele para pôr o conteúdo na hora da prova ou criar texto ou um relatório. Porque ela ficou, assim, intrigada, né, de ver a questão de como é que a pessoa com a deficiência ela pode interagir na sociedade. Seria algo que fica longe de uma realidade quem não vive próximo de uma pessoa com deficiência. Sim. E para variar, na faculdade você foi o primeiro cego lá? Ou o primeiro do curso? Do curso, sim, porque eu fiz na época sociologia, aí fiz educação especial, mas antes tinha licenciatura, né? Aí eu fui dos primeiros do curso que eu lembro, sim, porque no curso que eu fazia só é bem pessoas que enxergam. Hoje em dia não. Já tem moças até que têm baixa visão que fazem, né? Que pedem minha ajuda, né? Para orientar, né, na licenciatura. Aí é aquilo que outros convidados já comentaram aqui também, né? Aí nem o professor sabe como fazer, aí o aluno também não, né? Aí fica os dois descobrindo juntos, né? Porque acaba sendo a novidade para os dois lados. Tem que desbravar todo o caminho. E foi com isso que a gente vai adentrar que surge a rede de apoio, porque o que não tem na sala de aula no ensino fundamental, médio ou superior, a gente consegue buscar soluções para ajudar a nossa comunidade, se olhar, né? Eu sempre me disponibilizo, como a Rita, eu acho que é a Rita Santos, a tua colega, Sim. ela falou, né, um pouco da dificuldade que ela tem, mas eu entendi, porque como eu já enxerguei, e dando aula, o que o deficiente vê de como forma ele pensa, para poder a gente começar a construir ideias para poder ele absorver. Porque na sala de aula, eu observo que as pessoas fazem o trabalho da pessoa com deficiência, ou seja, ela faz parte de um trabalho e deixa ele fazer a outra. Tipo, vou instalar programas para programação no computador. Mas quando ela vai usar outro computador, aqueles comandos que ela vai fazer ali já não dá certo. Sim. Por quê? Porque ele não informou que ele instalou, como ele fez para poder chegar naquele ponto. Então ele foge. Porque quando eu fazia lógica de programação lá atrás, em Delphi, o professor, pelo menos ele me mostrava. Quando foi fazer HTML na época, ele falou assim, eu perguntei, e aí, como é que vai hospedar o site? Ele disse, aí é com vocês. Aí é com vocês. Porque aqui é só fazer a página. Colocar as imagens, fazer página, né? Rodar aqui no computador, no navegador, aí é com vocês. Então são coisas assim que eu comecei a correr atrás e ver que era insuficiente, como eu falo para eles, que o que a gente aprende para mercado ainda precisa mais. Por quê? Para agregar e acompanhar uma pessoa que enxerga, dá para fazer. E a Rita me perguntou se eu enxergava. Eu disse que não.
sou deficiente visual também. Mas a autonomia assim que eu entendo ter, até quem enxerga lá, a coordenadora lá, ela falou que uma vez me viu e achava que eu era baixa visão. Por quê? Porque as ações que eu tenho é como se eu enxergasse, né? Porque eu já enxerguei um dia, então as ações não mudaram, permanecem e eu costumo a tentar entender as coisas para poder ajudar as outras pessoas, porque eles fazem conforme base no áudio, no NVDA, 2 Vox, eles não entendem como funciona. Aí eu percebi assim, porque uma época em São Paulo, um deficiente visual construiu um site. Aí ele falou que o empresário disse que não estava bom aquele trabalho. Por quê? Porque ele já foi pegar a construção, se eu não me engano, a partir do gerador de homepage do 2Vox. Só que aquele gerador, ele constrói, né, para colocar na INSEE ali, uma página para quem está iniciando, não é algo profissional. Então, quando foi abrir, ele já vem arrastando a logo da UFRJ, vem colocando um monte de coisa ali. São fatos que o empresário ele não quer dessa forma, ele quer algo oficial. Dá para fazer, até dá. Porém, ele não tinha aquela estrutura para fazer, Sim. porque na Universidade Federal do Amazonas, onde eu passei, lá eu construí para o autismo, para os eventos, páginas com mural, aplicava a rádio web, instalava tudinho, né? Então ficava bem organizado, porque tinha uma equipe que falava o quê? Eu quero que a imagem esteja desse lado, no meio e do direito. Três órgãos dentro da universidade. Então ia fazendo as pessoas, desse jeito. Porque quando eu levava a fazer que nem eles faziam, os meninos, sem ter conhecimento, não valia de nada. O meu primo, que é servidor público aqui em Manaus, ele falou, isso aí não, ninguém vai querer ficar. Aí ele começou a orientar, aí eu fui com base, mostrei, aí eu fiquei lá no espaço, entendeu? Porque eles deram a prioridade, que eles viram que progrediu alguma coisa ali. Então deram uma oportunidade maior. Eles faziam relevo, o site, como eles queriam, com barbante. Eu pedi para eles falarem como é que eles queriam, e eles falavam. É dessa forma aqui, acompanhava e ia fazendo. Então as coisas começaram, né, a fazer sentido para mim, entender o que a sociedade, no meio de quem enxerga, quer, no campo visual, que dá para o deficiente fazer. Formatação, né, de um trabalho acadêmico, tudo dá para fazer. Legal. E, igual, eu recentemente desenvolvi um site para ONG de uma amiga minha, né, que ela também é cega. Aí ela queria que eu fizesse o site, que ela tinha certeza que o site ia ficar acessível, né? E aí eu pedi uma ajuda pro GPT para só me ajudar na questão de design, né? Porque apesar de eu conhecer HTML e CSS, né, eu pedi mais para ele me ajudar com cores, essas coisas, né? E o que me ajuda bastante é o fato de eu já ter enxergado também, né? Então eu ainda tenho algumas memórias, tudo, né? Eu sei como que é uma barra lateral numa página, tudo. E aí o pessoal que enxerga aqui vê o site diz que até que o layout tá bacana. Isso, o site GPT eu uso bastante já para adiantar alguns códigos e protótipos para trabalhar em cima dele para ganhar tempo. Texto, né? Eu coloco lá, não é perfeito, mas pelo menos já foi alguma coisa para adiantar. A apostila dele eu não pego assim digamos assim, de outros locais. Eu construo com base no que eu tenho para poder facilitar o acesso, né, no chat GPT, colocando acessibilidade, construindo material e alinhando a partir dali, né, as ideias que ele coloca, eu vejo que não está batendo, eu vou e tiro e vou colocando mais coisas que ele vai entendendo e vai construindo para manutenção de computadores. A tua foi essencial também, que o Wellington Costa lá do projeto, ele mandou, né, que como formatar um sistema operacional acessível. Aí ele mandou, né? Cego programador. Só nesse rapaz aí, ele mandou uma mensagem ali na página, querendo que eu participasse do podcast. Com certeza eu vou participar. Aí eu não sabia que tu tinha canal. Vou me inscrever ali no canal, clicar no link que tu deixou lá para participar do canal. Sim. É fundamental, né? Tudo que é bem-vindo da comunidade, a gente começa a agregar no nosso projeto, porque o projeto não é meu, né? Como eu sempre digo, o projeto é de todos, nós que lutam por uma causa, por dias melhores, né? Sim. É fácil.
E o meu canal, eu acredito que ele surgiu assim, com a mesma iniciativa que a sua, né? Eu penava bastante para aprender programação pela internet, nos canais do YouTube e tudo, porque é tudo conteúdo para vidente, né? Então eu sempre conto isso aqui, porque ia assistir os vídeos, e é muita coisa do tipo, clica aqui, coloca isso aqui, como você tá vendo nesse código aqui, aí era E ruim, assim. Às vezes, quando eles disponibilizavam lá o código no GitHub, eu ia até lá, dava uma olhada no código e conseguia entender. Quando não faziam isso, aí era muito complicado. Então eu vi que tinha essa necessidade de ter conteúdo de programação acessível no YouTube, né? E aí criei o meu canal para ir compartilhando as coisas que eu estava aprendendo, né? E aí com isso eu acabei sendo mais inserido na comunidade, né? Porque antes do canal eu não tinha contato com outros cegos, né? Eu sabia que outros cegos existiam, não era possível que eu era o único agraciado, né? Mas eu não tinha contato com nenhum deles. Aí com o canal, o pessoal interagindo, foi que eu entrei lá no grupo do Pessoas Cegas Programadoras e passei a ter contato com os outros cegos e ter essa rede de apoio, né? Que você falou que é muito importante. exatamente, porque eu observo assim, quando a gente trabalha na individual e não no coletivo, as coisas elas se tornam um pouco mais lento o processo, né? Porque tu sabe que um trabalhador somente ele não constrói um prédio, ele precisa de uma equipe para dar sentido. Assim é na programação. O que tu não pode fazer, eu não posso fazer, digamos, 100% oficial com uma imagem, para colocar um ícone, alguma coisa do tipo, dá para fazer no GPT, né? Mas tirando ele, a gente precisa de um apoio nessa parte, né, para ficar um design 100% oficial. E seria uma equipe, né? E quando a gente vê ali uma equipe de cegos programadores, para mim é bom, né? Até para colocar ali na página, para ser mais um dos incentivos para outros, porque ali no projeto tem muitas meninas que estão fazendo também cursos como ciência da computação, a parte do TI tem dificuldade na parte de Java, mas a dificuldade porque eles entraram, que eu observo, sem um pilar da informática, ou seja, até para construir uma pasta, eles estão começando a aprender já, eles têm que alinhar, não para desistir mais, o trabalho vai ser maior, né? De estudar dia e noite para poder acompanhar o conteúdo da graduação Sim. e algo que eles não têm ainda, né, do manuseio pelo menos básico do computador para dar conta, né, e avançar um pouco mais. É isso que os outros convidados da área falam sempre aqui, né, nos episódios, que o cego que vai entrar nessa área da TI, tudo, ele tem que já ter um conhecimento muito bom, né, já da informática e, acima de tudo, dominar, né, o leitor de telas dele, seja o NVDA, o JAWS, enfim, o leitor de tela que ele usar, ele tem que dominar para saber utilizar, né, as ferramentas que o professor vai passar lá no curso, né? Porque o professor já vai partir do pressuposto que a pessoa já tem aquele conhecimento. Então, ele vai partir do pressuposto que a pessoa sabe criar uma pasta, sabe alterar uma variável de ambiente, sabe instalar um programa, né? E muitas das vezes tem gente que já entra nessa área, cegos mesmo, né? Entram nessa área e não conhecem nem o básico do Windows, né? E aí acabam passando bastante dificuldade. É isso mesmo, foi um ponto fundamental que tu colocou, que eu observo na comunidade no geral no Brasil. É a falta desse conhecimento. Por isso que eu bato na tecla, eles às vezes não entendem ali no projeto. Porque, olha, eu disse, eu dou aula. E um fato bem interessante, quando eu estou falando com a pessoa que está começando, ou que ela quer isso, se for fazer uma entrevista com ela, o que que ela sabe? Não sabe muita coisa, só ligar o computador e mexer no dois votos e tal. Isso para ela é muito. Eu perguntei de um rapaz que entrou recentemente ali. Ele disse que sabe o avançado. Eu disse, o que é avançado para ti? Ligar o computador, mexer no painel de controle, tirar um programa, isso. Eu disse, mas isso é conhecimento para o teu uso próprio, conhecimento doméstico. Isso não vai adentrar uma área avançada, né, de várias coisas, que tem a formação básica, né, o conhecimento e um avançado dentro da própria parte de acesso à internet, Word, Excel mais avançado, que seria uma visão bem mais ampla, né? Formatar um documento, fazer isso, aquilo outro, uma planilha, né? Trabalhar uma questão bem
aprofundada do Excel, né? PROC-X, PROC-V, PROC-H, e você não tem esse conhecimento, né? Utilizar um CSV ali dentro, né? Para banco de dados, não tem esse conhecimento. Como é que você vai falar que tem o conhecimento avançado? Aí eles chegam mesmo nos cursos e o professor acredita que ele sabe. É como se fosse dentro de um mercado de trabalho, que ele entra e eles acreditam que a pessoa sabe o quê? Conhecimentos com base na suíte, né, do pacote Office para trabalhos de um escritório. A maioria não sabe. Só para ter uma noção, tem cegos no ensino superior pós que tem a formação, eu sempre falo lá, ele não sabe fazer uma redação, um cálculo, ou seja, quem olha assim acredita que ele tem esse domínio, mas ele não sabe, né? E é duro a gente entender dessa forma, porque eles não são humildes de dizer eu tenho diploma, agora eu tenho que correr atrás para me atualizar, já que eu tenho diploma, as pessoas que faziam para mim ou me ajudar a fazer, então eles não têm isso, é bom eles aprenderem a fazer para poder ter o domínio, né, caminhar e conseguir apresentar algo que a sociedade espera de cada um. Sim. E agora, entrando mais especificamente no projeto, né? Como foi que começou o Visão Tecnológica? De onde veio a ideia? Quais eram as atividades iniciais que se realizava, né? E como é que começaram a surgir aí todos os colaboradores? Bom, o Visão Tecnológica, antigamente o nome dele era Tecnologias Sem Fronteiras. Uhum. Só que no WhatsApp, no grupo, não dava. Ele só ficava Tecnologia Sem Fronteira, no singular. Então, eu comecei a falar com uma moça que é deficiente visual, que já existia o projeto, né? Ela entrou após a existência, porque antes era um grupo de estudo, né? Que era Conferência Net, tinha muito tempo atrás, 17, 20 anos atrás, só de debate, que a gente entrava com o pessoal do Brasil, Portugal, Espanha, só que não era nada assim bem aprofundado, a sério. Só era uso mais no Skype, MSN, etc. E era utilizado. Aí eu falei com ela, disse, vamos trocar uma ideia aqui? Aí ela pegou, que era uma das colaboradoras, vamos lá colocar alguns nomes para avançar, porque ele era só em caráter regional. Ele só funcionava em Manaus depois que surgiu ele. Aí o pessoal pediu muito para expandir, ele foi para Minas Gerais, foi crescendo, aí foi quando ela entrou, né, já dentro da pandemia, logo no início. Aí o que acontece? A gente colocou visão tecnológica, aí fomos debatendo vários nomes, vai ficar visão tecnológica, aí mudamos o perfil do Instagram e colocamos visão tecnológica. Foi quando começou, na pandemia, a avançar, a qual dava aula manhã, tarde e noite, não poderia sair de casa, né? E ficava de domingo a domingo. Dava 50 alunos na parte móvel, celular móvel, fazia do Android e iPhone, e Alexa, Google também, né? As caixas, assistente. E fazia também o Windows e Linux, né? Que eu gosto bastante do Orca. E à noite, no final da noite, eu fazia aula de concursos públicos que tinha, comprava material. A minha irmã comprou doei para eles lá, um material pronto para Banco do Brasil, na época, né? Então, eu fazia o preparo da aula de concursos no final da noite. Então, eu me doava 100% de domingo a domingo. Não saía desse local aqui, desse quarto, só trabalhando com eles, ajudando. Fazia aula de formatação aos sábados, ao vivo e a cores, como formatar um computador, como colocar em redes, usando switch ou ponto a ponto, coisas básicas para eles entenderem, né? Como configurar um roteador, um repetidor, o que são isso, essas ferramentas. Então, trabalhava nessa parte aí para ensinar eles a fazer, né? Aí foi a partir daí que o projeto começou a ganhar força, né? Inclusive saindo até do Brasil, que tem partes em Portugal, África e Argentina. E tem pessoas que me ajudam nos Estados Unidos, né? Que eu tenho 4 idiomas: inglês, francês, espanhol e libras. Que na sala de aula tinha alunas que eram surdas e tinha que fazer a datilologia na mão delas e ela na minha, ou então explicando, tipo uma libra tátil, né? Que eles tinham libras tátil para poder se comunicar. Isso já com pessoas que enxergam. Legal. Bem legal mesmo. E lá só aborda mesmo questões de
tecnologia, tudo da área de TI, ou já está abordando outras áreas? Bom, lá é aberto a palestras, como a área de saúde, né? Que já teve a parte de odontologia lá, uma moça que é Vanessa, dentista lá do Mato Grosso fez. Tem idiomas com o rapaz que é Lucas Brandão. Teve o inglês aqui, que a moça é formada Luana Monteiro aqui do Rio Grande do Sul. Ela é cega total, o rapaz lá de inglês ele enxerga. Pedagogia na Federal do Mato Grosso do Sul. Então tem vários cursos. Só que a maioria a gente tenta alinhar, porque aos domingos a gente vai fazer na terça, como esse horário aqui, tem aula de português e redação, porque a maioria tem dificuldade de matemática também. Sim. Então, como a gente analisa tudo isso, a gente vai jogar para terça e quinta, no final da tarde, das 5 às 6 da tarde, no horário de Manaus. Para eles é de 6 às 7, com a Stephanie Amanda, que eu vou prepará-la bem, que ela tem a pós em psicopedagogia, ela é da área de pedagogia, ela é cega também, e organizar esse trabalho para que ela possa fazer esse voluntariado na hora que ela dá para fazer, porque os meus horários, quando eu faço para eles, é dia de terça, quinta e sábado à noite básico, segunda e quarta e domingo à noite eu faço avançado e sábado também, né? No decorrer do dia tem que eu vou organizar a parte de programação e a parte que eu faço de formatação de sistemas operacionais, incluindo o Linux, colocando ali a explicação no VirtualBox, né? Também no Proxmox também, utilizá-los para mostrar para eles o quanto é interessante utilizar, para que eles tenham entendimento e executem, né, o procedimento para fazer em máquinas físicas mesmo, não rodar no VirtualBox. É, legal. E você falou a sua primeira formação foi em humanas, né? Isso, E, sociologia, pós-educação especial, mestrado eu comecei, mas eu não dei procedimento devido às viagens, porque conforme eu estava na Universidade Federal, eu viajava muito o Brasil, Uhum, que lá eles faziam muito protótipo de tecnologia assistiva. uhum, Então, nós íamos no Brasil afora para verificar a apresentação nos estados, nas universidades, levando mapa tático, desenvolvia o APK, colocava no celular ou no tablet, para se comunicar, algo assim educativo. E a partir dali eu já fui fazer uma pós no Instituto Federal também, dei aula por lá, e comecei a ver, né, as questões que precisavam melhorar. Então, andando nesse Brasil afora, nas comunidades, assim, municípios que eu digo, o estado, eu comecei a observar que falta muito. Mas isso depende também de cada um da gente, né? Buscar, correr atrás, exigir, porque tem leis para isso. E as pessoas às vezes não conhecem, né? Essa parte. Aí foi quando eu fui aprimorando, né? Essas coisas de tecnologia. Aí eu fiz também análise e desenvolvimento de sistemas, né? Estou na ciência da computação também e uma pós em inteligência artificial que eu estou fazendo, uhum. já para aprimorar. Isso que eu ia até perguntar, né? O que que te levou da humanas para exatas, né? Para mexer com tecnologia. Então, É porque assim, eu não sou aprofundado em humanas. uhum, Eu apenas, quando eu fui fazer uma prova da faculdade, eram duas, no estado e na Universidade Federal. Eu passei na do estado, na parte de engenharia, só que eu não fiz. Ou eu fazia uma ou outra. uhum, Eu ia me atrapalhar. Então, resolvi fazer a área de humanas, mas a minha área mesmo, que eu gosto, sempre usei, independente de ter diploma de curso superior na parte de informática, eu já conhecia, porque eu já trabalhava sem ter diplomas na parte de fazer site, rádio web, instalar chat, instalar de bate-papo, né? Fazer os bancos de dados, isso daí eu já conhecia. Então, eu não tinha diploma para isso. Eu só tive o diploma porque eu quis, né, opinar por essa opção de adquirir os diplomas para ser diplomado nessas áreas aí. Mas o conhecimento sem ter diploma, eu já conheço, né, que fazer a segurança, né, de rede, né, também, que a gente vai colocar lá como apresentar invasão e defesa para as pessoas terem esse conhecimento a fundo, conhecimento
Hacker assim, não para invadir, mas para defender e trabalhar a empresa de pentest, fazer os testes de vulnerabilidade para fechar as brechas nos sistemas, vírus, ameaças assim que as empresas buscam digital, de dados, né? E essa área de cibersegurança é uma área difícil também de achar material acessível, né? É por isso que eu vou montar um curso para vocês, assim, geral, de como ter esse material bem acessível e, sobretudo, das redes, né? Como é que é a interação, esses ataques hackers, como fazer as defesas, entendeu? Como é que eles derrubam o servidor, tudo isso ter o conhecimento feito Sim. assim, dentro de máquinas locais, que não venha interferir na questão de servidores, né? Que aí o conhecimento vai ser dado, né? Agora, se tem pessoas que aplicam, né, para outra modalidade, já é com a pessoa, né? A gente Sim. vai focar mais para mercado, né? É como o professor de química, né? Ele só ensina lá a química. Se a pessoa quer usar depois para fazer cocaína ou metafetamina, aí já não é mais com o professor. Isso, exatamente. Porque, ó, o conhecimento, a gente tendo ele, a gente aplica para o bem como para o mal, né? Como ele sempre fala, se a pessoa tem uma faca para cortar um pão, ela também serve para tirar a vida de alguma pessoa, mas depende da intenção de quem está usando aquilo, né? Do instrumento, né? Então, o instrumento serve para tudo. Uma Bíblia, uns levam para pregar a palavra, a verdade, outros pregam, né? Para subtrair recursos daquela pessoa, né? Financeiro da sociedade, de uma comunidade, em prol do seu benefício pessoal. Mas a gente percebe, né, que o conhecimento, ele é isso, né? De qual forma vai ser utilizado. Então aqui a gente vai aplicar várias coisas, por isso que eu fico um pouco sumido ali, ainda não respondi nada no grupo. Eu estou preparando os materiais, quando eu parar para analisar o grupo lá, eu vou saber em cima daquilo de que forma eu posso ajudar e como eu posso ajudar as pessoas que têm a dificuldade, que eu vi algumas matérias lá, né, algumas coisas que eles querem, faz, programação isso, aquilo aqui, aí tem erro, mas por quê? Aí eu vou analisando e já trago uma solução, ó, por causa disso, que falta um entendimento, né, tá fugindo do entendimento da pessoa isso, ela não tem um embasamento para isso, ela já começou, né, no meio do caminho, né, porque queimou algumas etapas e falta, ela vai ter que voltar lá atrás. Aí, para não voltar, a gente busca fazer um alinhamento dessas informações para deixar um pouco mais claro para ela entender o que que se trata de fato. Que ela consegue ser uma boa profissional, não importa se ela tem visão, porque no projeto ali que eu faço para todos, um deficiente visual falou assim, as pessoas não dão oportunidade porque a gente é cego. Aí eu falei, não é porque é cego. Porque quando eu comecei, eu apresentei os talentos para as pessoas entenderem que eu tinha capacidade. Não era pela visão. Eu lembro até hoje, até as meninas perguntaram ali, né? Esses dias mesmo, os rapazes da Bahia. A moça que é estagiária, com 21 anos, da minha altura, que eu sou alto, ela falou, tu não tá aqui na Universidade Federal porque tu é cego, não. Embora eu já tinha estudado lá. Aí ela disse, tu tá porque tu tem uma bagagem, senão tu não estaria aqui, não é porque é cego. Ela falou isso pra mim, porque ela entende que o problema não é visual, o problema é ter aquele conhecimento para executar a ação. Sendo na área de humanas, exatas, né, o que importa é ter o conhecimento para oferecer às outras pessoas como solução, né? Porque o que as pessoas querem ver da gente é produtividade, né? Se não tem, elas vão buscar pessoas que têm essa produtividade. E a nossa comunidade tem muitos que querem trabalhar, mas eles não querem abrir mão de muitas coisas no sábado, domingo, estudar, alinhar. E a gente sempre monta cursos para ajudar, né? Tem muito que tem problema na formatação de trabalhos acadêmicos, artigos, como construir. E eu sempre faço mais aulas assim final de semana. Mas também não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai aprender, né? Uns sim, outros não. Porque tem muita gente que tem uma dificuldade grande de aprendizado, outros já não tem. E já há relatos de alunos de lá que hoje já estejam trabalhando na área, tendo seu ganha-pão. Ali no projeto, Isso. tem vários relatos, porque as próprias meninas, tem uma ali que entrou ontem na aula,
Ela foi uma que buscou o canal e ela perguntou como é que era para fazer um currículo. Ela cega, o marido dela não. Ela fez um currículo que eu ajudei a orientar, que ela pediu ali na mensagem, e o marido dela conseguiu o trabalho. Então ela está conseguindo fazer inúmeras coisas, né, como ela pediu, Uhum. para aprender outras coisas ali. Eu fui agregando lá. Outros também a moça colocou no estágio, conseguiu lá. Agora já é servidora pública, com 24 anos mais ou menos ela tem, e já está em busca, parece, de um mestrado lá. Então tem muita gente ali que conseguiu, né, ter desempenho. A maioria que entrou na pandemia não tinha perspectiva de vida. Se perguntar desde lá no projeto, eles já estão no terceiro ou quarto período de pedagogia e outros cursos que estão fazendo, porque a gente incentiva a estudar. Quem não terminou o ensino fundamental médio, se programe sempre para o ano que vem para fazer um Enem. Alguns já estão fazendo aqui o Enem, se preparando para fazer o Enem já desse ano, né? Então, as pessoas estão em busca, né, de conhecimento, outros concursos públicos. Tem muitos que passaram, outros estavam aí no projeto, já estão trabalhando em home office, né? Que estão até ali naquele grupo lá de cegos programadores, trabalham, né? Mas na pandemia estavam aqui também. Aí eles já estão em home office. Então eu vejo assim que o projeto, para ele existir, né, tem assim uma finalidade muito grande, né? De ajudar. Eles agradecem muito na escola, estão seguindo. Tem mães ali que entram com seus filhos de 11 anos, 13 anos, 14, que entraram no projeto mais cedo. Então a gente está organizando para colocar. São várias idades ali, de 0 anos, de 1 ano até 100. Tem várias idades ali, até 70 e poucos anos tem, mas estão ali. Tem um link, né, do site de depoimentos, né, do Visão, e eles são muito gratos ao projeto. Muito mesmo, que não sabe abrir um Word, digitar uma redação, eles já sabem. Então isso é bom pra gente, pra vida deles, né, que eu faço conforme o meu tempo, né. Agora, quando eu estou de férias, eu abro mão para poder ajudar sempre, tarde, noite, faço um atendimento ali bem legal para ajudar as pessoas a fazer, né, o que eles precisam, mas com foco, não fugindo do foco, porque quando a gente está dando aula, vem um lá e fala, me ensina como colocar uma rádio web no ar, me ensina como usar outros programas de rádio, né, para poder executar a rádio. Então, até em Manaus no presencial é isso. Eles querem sair do foco. Aí quando não dá para fazer ali naquele momento, ó, eu faço no WhatsApp, te dou um suporte à parte, te ajudo lá. Aí eles já não querem participar do curso presencial local, entendeu? De sala de aula mesmo, que são 4 horas de aula manhã e 4 à tarde, que já é pelo outro setor do governo que eu ministro para eles lá. Então, É. A gente vê esses assim, tipos de depoimentos, relatos, né, dos frutos do projeto é muito gratificante, né? Porque eu também fico muito feliz quando pessoas deixam comentários lá nos vídeos falando o quanto o conteúdo tá ajudando. É, esses dias até recebi um comentário lá de alguém falando que foi graças ao meu canal que agora a pessoa tá cursando, se eu não me engano, é ADS também, que antes de descobrir o meu canal, nunca imaginou que dava para um cego programar, né? E foi um deficiente visual que comentou isso lá. E essas coisas deixam muito feliz, né? Motiva a gente a continuar, saber que a gente está no caminho certo. exatamente, né? E como tu colocou, né? É assim, para crítica a gente recebe muito, né? Mas para ajuda são poucos, porque na crítica as pessoas sempre falavam para mim, né? Te importa mais contigo, esquece os outros, né? É como se deixasse um pouco de lado a comunidade, vive a tua vida com pessoas que enxergam e deixa um pouco de lado esse pessoal. Mas só que eu observando que eu tive sempre o apoio, ó, só para ter um foco aí, ó, da ideia. Eu estudava computação durante a semana toda. O meu professor que é da ciência da computação, ele ia lá para casa sábado e domingo, de livre e espontânea vontade. Ele me ensinava a formatar o computador, desmontar o computador. Ele levava aqueles monte de programa ali de segurança, né, de defesa hack, invasão, essas coisas, para a pessoa aprender. Então ele foi sempre ensinando, entendeu? O que ele podia. Aí hoje em dia não, ele é bem concursado. No início ele passou na Caixa Econômica Federal, aí ele mostrou assim o potencial, até porque ele era discriminado, porque
ele é negro, né? Então as pessoas discriminam muito as classes assim, né? Deficientes, negros, etc. Então ele mostrou o talento que ele tinha. E ele sempre me ajudou, nunca mediu esforço. Como ele sempre me ajudou, e na Universidade Federal também as pessoas me ajudavam, que só. Então nunca medi esforço de fazer o mesmo pelo próximo, nunca. Pelo contrário, o que eu posso, eu faço, né? O que estiver no alcance, eu vou fazendo para ajudar, né? Marco um horário ali, sento com a pessoa, como eu vou ajudar a Rita, outros programadores ali, sentado, preparando material, ela disse que ia aprender a fazer jogos. Então vamos construir a ideia, né? Para poder como fazer um roteirozinho ali para ter as ideias para colocar os jogos, né? Como vai ser feito, para poder organizar as ideias, né? Que o que eles precisam, às vezes, é organização de ideias, né? Até para uma redação. Tem muitos que não têm ideia de como fazer, de como redigir um texto ali. É um pouco difícil, né? Mas nada é impossível, né? Desde que queira. Aqui em Manaus tinha dois que o próprio local do estado em dar suporte disseram que eles não tinham condições de estudar, porque não dava, entendeu? Pessoas que têm doutorado falando isso para eles, com cegueira, né? E eles apresentaram, hoje em dia eles têm faculdade, sim, estão fazendo, e estão trabalhando, deram a volta por cima, entendeu? Porque eles disseram que eu acreditei nele, eu só acredito em todo mundo. Só que tem uns que tem um processo bem mais lento, né? E nem todo mundo tem paciência de fazer. Porque aqui num projeto, lá no início, quando ele começou, eu vi pessoas dizer para mim, fica inventando essas coisas para essas pessoas, eles não têm capacidade de pegar um avançado, alguma coisa do tipo. Aí tu fica inventando essas coisas para eles, dá só o básico e não fica ensinando negócio de rede, né? De Linux para eles. Não, deixa isso para lá, isso não é interessante. Só mexer no celular, numa Alexa, para ouvir uma música, um jornal, alguma coisa do tipo, já tá bom demais. Já tá bom, eles não querem muita coisa com o Brasil, com nada, deixa eles de lado. Aí são coisas assim que a gente ouve e faz que não ouve, né? Porque algo assim que a gente vê que todo mundo tem potencial para construir sua vida, ter sua família, sua casa, seu carro, ter uma vida independente. Mas tem que, né, focar um pouco. Ali tem muita gente que faz por onde e consegue aprender, que a gente vê o esforço de cada um no Google Meet. E você sempre gostou também dessa área de ensino, tudo? Ou veio aprender também com um projeto? O de ensino, como tu bem colocou, eu vim gostar do momento que eu fiquei na área de humanas, Uhum. porque eu tinha licenciatura e eu dava aula na humanas. Na exata eu não tinha, porque eu não tinha diploma para isso, né? Agora na humanas eu tinha, né, tinha não, tenho, né, licenciatura e tudo mais. Então eu dava aula para quem enxerga na área de humanas. Na computação dava aula assim pelo estado, mas eu não tinha diplomação para esses cursos superiores. Dava aula só nos setores básico e avançado, mas eu não tinha a certificação de desenvolvimento, de pós em inteligência artificial, não tinha nada disso. Então, pelo conhecimento na tecnologia assistiva, pela pós, então, agregava o útil ao agradável, né? Uhum. Então, foi a partir dali que eu comecei a desenvolver projetos fazendo os dois Vox portáteis para eles usar na faculdade. Então fazia muitas coisas assim que ajudavam. Sistema com automação no Windows, dar boot ali, instalar, já vi com tudo, o Office, o NVDA, dois Vox tudo incluso, né, dentro, já embarcado. Então fazia muitas coisas que ajudavam a comunidade. Tinha a diplomação, né, já tinha o conhecimento. Então, a partir do momento que eu comecei a me envolver com essa parte de humanos e na educação, que é leitura, é coisa que a nossa comunidade falta para Uhum. ler. Sim, tem muitos que são bons, mas eles parecem assim, sei lá, que a menina diz ali para mim, Roraima, uma colaboradora, que eles são conformados, mas eu acho assim que, sei lá, as pessoas fazem tanto por eles, para eles, que eles não têm, parece vontade própria, entendeu, de fazer. Uhum. Tu colocar para eles fazer, ó, isso aqui é a tua atividade. Eu coloquei uma professora de redação, ela enxerga lá do Mato Grosso do Sul. O que que acontece? Os meninos não faziam a redação que ela pedia, ela é expert, ela dá aula em pré-concurso, aquela que trabalha assim para curso preparatório mesmo, ela passou em vários concursos, o último que ela passou ela exerce agora, e ela falou, deu a palavra dela.
6 meses eu te mando uma mensagem. Ela mandou no WhatsApp, de fato, deu 6 meses, eu falando assim com ela na comunicação, ela anotou o número e ela mandou. E quando começou a fazer isso em 2022, se eu não me engano, final ali, os meninos não faziam redação dela. Coloquei outra de São Paulo, deficiente visual bem inteligente, 22 anos formado em pedagogia, cega total, mas os meninos não acompanham o ritmo da menina. Então fica um pouco difícil, entendeu? Algo assim que parece que tu tá falando um inglês com eles. Tu tá conversando e a pessoa fica, o quê? Eu não entendo nada disso. Então a gente vê que tem que começar de baixo, porque ela fala, é um estudo, parece que é incessante aqui. Não é que é incessante, é porque ela não tem aquele conhecimento pilar básico. Eles não têm o conhecimento, por isso que fica assim, parece que estuda, estuda, estuda e nunca consegue chegar àquilo que ela espera de cara. Mas é porque falta esse conhecimento básico que ela não tem, ela já quer. E, tipo, passando do básico para uma informática avançada mesmo. Aí não tem condições. Sim. Tipo a pessoa, sei lá, querer aprender derivada sem saber nem subtração, adição, multiplicação e divisão. Isso, tu entende? Elas querem pular etapas Sim. para chegar ali. Ela não quer passar por um processo, que tudo é um processo, né? Na vida, a gente passa por um processo. Mas ela quer queimar esse processo e já pegar tudo pronto. Sim. É isso que acontece, por exemplo. Ali tem muitas meninas que falam aqui, em Manaus também, rapazes também, que fizeram uma faculdade, a faculdade praticamente deu diploma para eles, mas o que que eles sabem? Nada. Aí outras, como é que foi teu ensino médio? A professora deu 10 e aparecia lá, eu nem abria meu e-mail, que eu não conseguia ler, os PDF, elas falando, né? Relato de alguns deles, homens e mulheres, e aparecia com 10, mas no final das contas não sabe nada. Aí vai para a faculdade, não sabe ler, escrever, interpretar um texto. Então já começa muito mal por aí. Porque fica difícil ela acompanhar, porque ela vai ter que ter duas disponibilidades. Ela não tem a da faculdade nem a outra para pegar o conhecimento e alinhar com aquele que ela está dando, como tu falou. Se ela vai fazer derivada, ela não vai pegar o que ela necessita lá atrás para ela poder fazer os cálculos. Ela parece que, se for por isso eu desisto do curso, não vou fazer. Aí o pessoal tem pena, né? E vai começar a fazer os trabalhos por eles, colocar o nome deles. Aí eles vão ter o diploma, mas eles não vão ter o conhecimento para executar a ação. É isso que é difícil, muito difícil. Como a gente falou no começo do episódio, né? Igual, muitos cegos querem entrar nessa área da programação, mas querem entrar sem conhecimento, sem o conhecimento básico necessário, né? Porque a pessoa acha que a programação é só lá digitar códigos, e acho que digitar código é uma das coisas que a gente menos faz, né? Antes tem toda a preparação do ambiente, instalar programas, se der algum problema, ver no terminal, criar pasta, todas as coisas que a gente precisa saber, para só então digitar o código e conseguir interpretar as saídas que os códigos estão dando, né? Mas a pessoa quer pular tudo isso e já quer programar, fazer um Netflix da vida. Isso, elas não querem mesmo fazer todas essas etapas. Elas até procuram, não tem um caminho fácil. Aqui em Manaus tem um colega que ele falou lá atrás, ele falou assim, eu sei editações, isso, aquilo, outro, sabe mesmo. Aprendi com ele. Mas ele falava assim, para dar aula numa faculdade, eu acho que é frescura para ter o ensino superior e da faculdade, porque ele não entende que ainda estava no ensino fundamental, não tinha nem concluído o médio. Então, olha o pensamento que ele tem sobre o que é isso. Isso daí é muito além, né? Um conhecimento superior para trazer uma informação complexa, um programa, e às vezes a mente da pessoa não está preparada para receber isso. E ela acha que o que ela tem é o suficiente que vai convencer, né, um empresário, alguma coisa, alguma pessoa a adotar um projeto, a adotar alguma coisa. Não é assim. Tem que estar documentado, tem que estar o projeto escrito, tem que ter uma proposta para convencer o outro lado a dar a oportunidade, né? Se fosse assim, quando começou ali a Google, quem começou a desenvolver e a convencer todos, não, foi uma batalha para pegar, né, ver a história como foi para eles surgirem, né? Que não foi da noite pro dia.
Então sempre tem uma dificuldade até quem não tem problema visual. Sim. E, e aí é por isso que esses cursos aí do tipo aprenda a programar em 6 meses viram campeões de vendas, né? Que as pessoas caem tudo nesses golpes. Acho que dá pra pular etapas e aprender assim rápido, não? Em 6 meses virar o programador e vou conseguir minha vaga lá no Google. Isso, é isso que eles querem. Eles querem curto tempo, eles querem estudar menos, né? Se for assim, eles colocam lá no GPT, vai criar um monte de código e vai programar, né? Mas Uhum, com pilar em quê? Né? sim. Porque lá ele vai falar, né? Várias, vai fazer. Aí vai ter coisa que ela vai dar erro, quem não vai falar. E se ela não Uhum, souber pedir para ele corrigir, para ajudar o máximo, ela não vai conseguir fazer. Porque não é só colocar ali, como tu falou, é só pegar um curso desse é de graça. Semana do programador. Em uma semana você vai sair com um monte de programas em Python. Semana disso, semana daquilo. Ele vai ter uma luz, né? Mas ali tem que aprofundar muito, né? Estudar, ler, buscar. Porque como é que ela quer sair realmente do zero? Ela não vai conseguir. Aí ela vai achar que o mercado está fechado para ela. Ela que está fechada a entender o processo que o mercado precisa. E para colocar assim na cabeça de muitos, assim, que a gente fala todo dia numa aula online ali, quando é feito, eles não conseguem, uns já não gostam, não. Tem que colocar ó, deficiente para trabalhar, por quê? A lei diz que tem cotas, mas também a pessoa tem que ter o conhecimento para exercer. uhum, Ela acha que é só colocar ali o currículo e já é chamado uhum, para poder trabalhar, porque muitos dizem assim, a gente tem que ficar praticamente só recebendo sem fazer muita coisa. uhum. Aí é o que algumas empresas, para não pegar multa, né? Coloca eles lá e eles não fazem muita coisa e recebe todo mês. Sim. E aí depois tem uma rotatividade, né? Ficar com ele uns meses, manda embora pra pegar outros, né? E assim vai. Se a Exatamente. pessoa tiver o conhecimento e mostrar serviço, ela fica assim, não, ó, te manda embora e pega o outro aqui depois só pra continuar mantendo a cota aqui. Exatamente, porque o que a gente vê aqui pela cidade onde eu estou no momento é a dificuldade das pessoas em quererem avançar em várias etapas assim para o mercado e não ter condições porque não tem estrutura. Tem muitas vagas aqui, tanto para quem enxerga, 60 programadores precisaram esse tempo agora. E aí? Quem enxerga? Não tem pessoas, né, da área lá. Tem no curso, mas não sabe programar. Tantas pessoas com deficiência visual? Tem, mas às vezes não ocupa a vaga. Aí a gente fica pensando, mas como que não tem? Porque todo mundo pensa, como tu colocou ali, que a pessoa já está preparada para esse mercado, né? Para chegar lá e na sala de aula saber um programa, fazer uma pasta. Ela vai entender o mercado também, ele vai querer uma pessoa dinâmica, né? Que faça as coisas, né? Dinâmica que eu digo na parte de execução, abre um documento, digita, manda um e-mail, isso é básico, né? Para o mercado de trabalho. Porque até hoje em dia, tem locais como vi uma matéria à época, né? Em São Paulo, as empregadas domésticas teriam que ter pelo menos a informática. O patrão sai, o empresário, ó, eu esqueci um documento, tá na pasta tal, envia o e-mail para mim. Elas já sabiam enviar o e-mail. Pelo menos isso, né? Fazer algumas coisas. Que aí já facilita o processo. E te falar que depois, antes eu não me imaginava muito também nessa área de ensino, tudo, mas aí depois com o canal, e recebendo o feedback positivo também do pessoal, é que eu vim ver que talvez eu leve jeito para isso também, né, para compartilhar o conhecimento. Aí eu tenho pensado em, quando eu terminar minha pós full stack, em talvez fazer uma pós aí em educação inclusiva para melhorar minha didática também na hora de passar o conteúdo. É bom. E também tu analisar alguns canais, né, assim, independente daqueles que não têm muita acessibilidade nas informações Sim, completas. Assistir alguns canais e ver, né, a forma didática, né, sim. que as pessoas têm. Porque no começo eu fui levando, né, aí depois eu já estava dando aula pro pessoal que enxergava. Uhum.
Bastante, né? Na Sim. parte de educação continuada, às vezes tinha curso de domingo a domingo lá, que eu ficava na semana de segunda a sexta, de 8 da manhã até 9 da noite, 3 horários. Sábado e domingo ainda dava aula. Era começar uma turma de educação continuada, uma graduação pós e mestrado, que era para eles entender a parte de deficiência no geral. Começava 8 da manhã, sábado, e terminava às 6 da tarde. Só parava por intervalo, café, almoço e domingo também o mesmo horário. Eles tinham que sacrificar, né, os profissionais do Estado para poder pegar aquela informação. Aí tu vê, se eu fosse pensar como os meninos pensam ali, pede, meia hora de curso, 1 hora já tá bom. Lá não é isso, é o dia todo. Sim. E a gente tem que ter conteúdo para segurar o povo na sala de aula, fazer o trabalhinho aqui, fazer uma resenha, entendeu? Tem um trabalho disso, aquilo, outro, né? Então tem que ter bagagem, né, para dar uma aula para quem enxerga, porque eles questionem muito, porque tem muitos que têm um embasamento bem legal, viaja, tem uma visão de mundo bem mais ampla, então ele chega a questionar. Então a gente tem que estar armado de conhecimento para falar na linguagem, na altura desse povo. Senão ele vai falar aí que professor é esse, né? Vão comentar várias coisas. Sim. E eu tenho feito bastante isso também, né? Inspirado em outros canais. Tem canais até que eu consumo o conteúdo de lá para aprender e depois eu adapto, né, para uma forma acessível e trago no meu canal. É assim que é o caminho do Visão também. Eu vou, pego de alguns canais que eu julgo, né, bem interessante, aí eu vou e vou fazendo adaptação. Só que eles não entendem que demora, né? Porque tem muitos ali que perguntam, professor, o senhor já aprontou o material? Calma, que eu tenho a minha vida durante o dia, mas também eu tenho que adaptar o material, não é só chegar lá e pegar, né? Sim. Tem que adequar os atalhos, aprimorar, e eu vou aprimorando em cima e construindo, digitando, colocando o GPT melhorando e digitando manualmente. E assim vai. E hoje, quem quiser ir participar, né, do Visão Tecnológica como aluno ou como um colaborador, como é que faz? É só entrar em contato pela página, tem o @visão tecnológica underline. Lá vai aparecer Rede Mundial de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual. E também nós temos vários números, inclusive vamos trabalhar por regiões, né? O Brasil tem as 5 regiões, tem o DDD de cada, representando cada região, do Nordeste, do Norte, né? Aí de Minas Gerais, que tu entrou em contato, representando essa parte do Sul também. Então o número lá é 31, o DDD, para vocês entrarem em contato no WhatsApp, 31 973065796. Repetindo, 31 973065796. Esse é um dos números que temos ali de contato, ou então manda um e-mail também para o Visão Tecnológica, tudo junto, @yahoo.com. Ou na página como o William, né, o programador cego. Ele mandou ali na página do Instagram, mas lá também tem um link Tree lá. Se você entrar, você já cai no primeiro, na opção da sala do grupo, né, Informática Acessível. Lá você escolhe o grupo que você quer participar. Tem cegos na cozinha, tem várias coisas que é dado ali, né? A parte de casa inteligente, da Alexa, da Google. Nós temos essa parte aí que estamos aprimorando cada vez mais, né? Uma casa bem acessível, porque o que falta para a gente é o conhecimento. O conhecimento é o quê? É a chave que abre várias portas. Se a gente tem o conhecimento, a gente consegue abrir portas. Cada conhecimento é uma chave diferente, que abre portas maiores para o benefício de cada um. E lá a gente está de braços abertos, né? Para receber todos vocês lá também, né? Que fazem parte da comunidade. Profissionais também de CAPES no Brasil, áreas, né? Que queiram debater, trocar ideias e colocar em redes sociais de depoimentos também, né? De pessoas que venceram, independente de estar ainda no projeto ou não, pode colocar lá em redes sociais. O projeto fala um pouco de você no esporte, na computação, na área que você vem exercendo. O importante é apresentar o quê? O potencial que cada um tem, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, uma forma de conseguir viver e mostrar que a deficiência ela não é algo que impossibilita.
Pelo contrário, eu não vejo deficiente, eu vejo uma pessoa eficiente no que faz quando ela se aprimora e se dedica naquilo que ela consegue exercitar. Eu foco mais na área de educação e de tecnologia, não que eu não saiba fazer outras coisas, eu sei, né? Mas eu busco mais focar nessas partes que eu tenho um domínio melhor. Com certeza. Vou deixar aí todas as informações, número, os arrobas, tudo aí na descrição também, para quem quiser entrar em contato. Vão lá, gente, vamos prestigiar esse tipo de iniciativa, né? Vamos ajudar a nossa comunidade, que a gente ficar só reclamando que não tem material acessível, que ninguém me dá oportunidade, que eu não consigo aprender, aí surge um projeto desse que é gratuito e muitos não valorizam, né? E a gente tem que valorizar. Exatamente, né? Eu agradeço, William, porque esse trabalho a gente coloca assim um pouco do nosso esforço para poder incentivar a comunidade a seguir, não parar no tempo ou achar que não pode fazer. É claro que dá. Exemplos são vocês, né? Programadores também, que estão aí correndo, né? Em busca de melhorias para vocês, para a comunidade, para todos nós, né? E isso é bom, né? Fico muito feliz, né? De saber que tem pessoas assim, né? Vamos colocar o teu canal lá, fazer uma matéria também, para colocar lá o canal e incentivar. E tu tá no caminho certo, de ser um bom educador, né? Porque isso aí desperta da gente. Ninguém nasce com sendo, né? A gente que determina o que a gente pretende ser. Sim. Então, são E, coisas assim que eu vejo que é bom, né? Na parte de educação, a gente vai conseguir, de pouco a pouco, mudar esse Brasil, né? É o que precisa para chegar até o poder público, né? Aos governantes, o que a gente precisa, né? Fazer um projeto para apresentar, para ampliar nas escolas, né? Nas universidades. E o Visão a gente quer colocar ali futuramente, tipo uma associação, né? Tipo a AVT, né? Associação Visão Tecnológica. E uhum, polos no Brasil sim. que vem atender, né, programadores, pessoas da área, com incentivo do governo estadual, federal, municipal e empresários, né, que possam olhar e a gente consiga sentar mesmo e fazer um projeto, né, primeiramente em Minas Gerais e expandindo para o Brasil, né, polo a polo. Mas se Deus quiser, vão conseguir. E aí a gente vai contar sempre com a ajuda de vocês e a gente vai chegar lá, né, que aí vai melhorar a vida de quem vem ainda atrás aí, né, abrindo portas para um futuro melhor. E, cara, mais uma vez, muito obrigado aí por ter cedido esse tempo para contar aí um pouco sobre você, sobre o projeto, esse projeto tão legal. Muito obrigado mesmo aí por contribuir aqui com o meu podcast, com a sua experiência. Eu que agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Quando estiver pronto, a gente vai compartilhar lá no projeto para eles ouvirem, né, participarem e saber, né, do teu trabalho. Como mandei o link para te entrar no grupo, aí pode falar, né, porque tem muita gente que acompanha o teu canal, você é um deles também, para verificar e a gente pode somar, né, criando materiais, trocando essa experiência, desenvolver apostilas com nossos nomes e colocar ali para a comunidade, né? Consumir um conteúdo que vai de acordo com o que a gente está explorando, desenvolvendo, né? De um canal de outro, construindo material, porque a maioria das pessoas na internet são formadas por pedaços de informação, é tipo um quebra-cabeça. Ela pega um pouquinho dali e dali, mas a gente pega, mas a gente forma um conteúdo já bem complexo, né? Com base naquilo que a gente precisa. Não só um pedacinho daquilo, mas faz um apanhado de tudo para fazer um material bom. E é isso que a gente vai trazer para a comunidade. Com certeza. E, cara, a pergunta aqui de encerramento, que eu sempre faço aqui para os convidados, para conhecer os diferentes hobbies que as pessoas têm, né? O que você curte fazer aí nos seus momentos de lazer, que acho que devem ser bem raros, né? Porque você tá o tempo todo trabalhando nesse projeto, mas quando sobra um tempo, o que você gosta de fazer aí para relaxar, espairecer um pouco a mente e recarregar as energias? Bom, o que eu gosto de fazer mesmo, William, é ir a uma praia, né? Na parte assim que tem uma boa ventilação natural, né? Participar assim, tipo de sítios, algo assim, um banho, não tomar o banho, né? Mas participar assim na praia, respirar aquele ar puro, tomar um café e ouvir música, né? Para relaxar, porque
Para eu trabalhar assim, tanto aqui na programação, eu preciso, né, na programação do projeto, ou no meu dia a dia local, também, né, eu preciso de ter assim um tempo, porque tem hora assim que a gente estuda tanto que a gente fala, pô, já deu. A Uhum. gente cansa também, né? A gente não é Sim. máquina. Aí cansa, aí eu gosto de participar, ir a um shopping, né? Tomar um sorvete, né? Participar, comer um bolo, alguma coisa assim, isso daí já descanso, né? Deixar um pouco o celular Sim. de lado, o computador, Uhum. conversar com pessoas, né? E principalmente ir a uma igreja, né? Buscar Deus sobre todas as coisas. Isso que eu busco também, né? Nos Uhum. horários que eu tenho para ir à igreja. Então, isso que me faz tentar levar assim a paz para as pessoas e organizar sempre o nosso trabalho, né? Tudo em prol do nosso próximo, né? Nada em questão assim, digamos, própria, particular, né? Embora eu participe da política local, mas eu não envolvo esse projeto aqui diretamente em partidos políticos, em política local, não. Esse é um trabalho que se diz respeito à nossa comunidade, né? Uhum. Então, não envolvo, eu faço isso, né? Não tem política ali dentro. Tem políticos que seguem, né? O projeto, né? Em vários estados, vou olhar ali. Tem até de Goiás, que eu vejo sempre ali. O canal tá verificado pela Meta. Então, como ele tem algo assim que não é fake news, como eles falam, então tem muita gente que segue ali. E eu sigo de volta, né? Como eu vi o teu, segui, gostei. Eu disse, poxa, assim como ele, né, que coloca ali certo programador, ele pediu para participar de um podcast. Uhum. Para mim foi assim, eu disse, não acredito, né? Que eu estou sendo convidado. É um projeto tão simples assim para tentar ajudar as pessoas, principalmente Norte e Nordeste, que são áreas assim que são bem mais fraco o conhecimento, né? E a gente tem porque a gente investiu muito, né, no nosso conhecimento, apesar de morar em locais assim como o Norte, né? Que nem toda a educação é padronizada, que tem locais que o ensino, a dedicação de muitos é grande, né? Depende também do poder aquisitivo de cada um. Sim. Então foi bom, né? Aí eu fiquei bem feliz. Eu nem acreditava. Eu disse, parece um sonho. Será que eu tô lendo certo ali ou no celular? Estão me convidando para um podcast, né? Aí eu achei interessante. Eu disse, eu vou responder. Aí demorava a responder. Eu disse, eu acho que talvez não se interessou mais porque eu demorei a responder. Aí foi, no diálogo, respondeu de novo. Aí não conseguiu entrar no WhatsApp. Aí depois passou outro número do projeto. Aí foi quando, né, alinhou as ideias aqui, né? Aí foi quando deu certo, tudo no tempo certo. Com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Se gostaram, deixem aí o like, né? Vocês sabem que é assim que o YouTube funciona, né? Através do like que ele sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomenda mais, né? E através do like o YouTube pensa, bom, se essa pessoa tá gostando, quem sabe outras gostem também e impulsiona, né? Que é bom que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas para somar aqui com a gente. Então, vão lá também prestigiar o projeto do Ricardo, vão lá seguir, né, nas redes sociais, ou participar se tiver algo que te agrade lá, né? É sempre bom aí a gente somar conhecimento. Se gostou também, deixa aí nos comentários o que você achou, né? Deixem aí sugestões de convidados que vocês querem ver aqui também, né? Não é garantia que eu vá conseguir trazer, mas eu prometo ir atrás da pessoa, né? Então vocês podem sugerir gente aí. E se é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Confira aí os demais episódios, né? Já tem muita gente bacana aí também para você conferir. E confira os demais conteúdos aqui do canal, né? Tem bastante conteúdo na área da programação. Tem minhas playlists de HTML, JavaScript, PHP, né? Então, se você também teve as dificuldades que eu tive na hora de estudar programação e achou muito material inacessível, quem sabe os materiais aqui do canal possam te ajudar. E se você estiver assistindo, ouvindo esse episódio pelo Spotify, o link do canal no YouTube está aí na descrição. Dá uma conferida lá depois. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.